Bom dia, meus senhores e minhas senhoras. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, informando a todos que a mesma está sendo transmitida ao vivo pela página do Facebook da Câmara Municipal de Boa Vista. Gostaríamos de registrar a presença do ex-vereador Genilson Pires Gonzaga, presidente do FUSEM do nosso município, do secretário, vereador licenciado Herbert Wagner, do professor Cássio Kleber, os quais nos honram com a sua presença, e do amigo Berrolho, que está aí na galeria. Iniciando os trabalhos, solicito ao vereador Antônio Macedo que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia aos bovistenses. Ata da 58ª sessão, realizada no dia 29 de fevereiro. Aos 29 dias do mês de fevereiro de 2020, reuniu-se esta edilidade sob a presidência do vereador José Fernando Leite Ares. Aberta a sessão, foi constatada a ausência do vereador Carlos Alberto Jovem desta casa pelo secretário Carlos Antônio Macedo. Ademais, o senhor presidente determinou a leitura da ata da sessão anterior, colocada em votação e sendo aprovada por unanimidade. Imediatamente, o senhor presidente solicitou a leitura da matéria objeto da presente sessão ordinária, quais sejam: projeto de lei do Executivo 9/2020, que altera os artigos 549 de 2 de outubro de 2017, projeto de lei do Executivo 10, dispõe sobre o parcelamento de débitos referentes a aportes financeiros devidos e não repassados ao regime de previdência social. Projeto de lei do Executivo 11, altera dispositivo da Lei 455 de 2014 e da Lei 340 de fevereiro de 2019. Projeto de lei do Executivo 12/2020, autoriza o Poder Legislativo a abrir crédito especial, suplementar especial, no valor de R$100.353, por superávit financeiro no exercício de 2019 e da outras providências. Projeto de lei do Executivo 13, da denominação à Unidade Básica de Saúde âncora e adota outras providências. Projeto de lei do Executivo 14, da denominação à quadra esportiva e adota outras providências. Projeto de lei do Legislativo 1/2020, que altera dispositivos da Lei 358/2010 e 550/2017, que dispõe sobre a estrutura de cargos, carreira e remuneração dos servidores do quadro de provimento efetivo e comissionado da Câmara Municipal de Boa Vista, de autoria da mesa diretora. Requerimento 1/2020, solicita a pavimentação em paralelepípedo no trecho final da rua Maximino Soares de Almeida, de autoria do vereador Humberto Pereira. Moção de pesar 1 aos familiares do senhor Jordão Batista Sampaio. Moção 2 aos familiares do senhor Adailton Santa Cruz Almeida. Moção 3 de pesar aos familiares do senhor Marcos Evilásio Gomes Marcos de Bonifácio. Moção de pesar 4 aos familiares da senhora Marisa da Silva Flor. Moção de pesar 5 aos familiares do senhor Juarez Gomes de Lacerda. Moção 6 aos familiares do senhor Antônio Tota Marinho Antônio Xerém, todos de autoria desta edilidade. Abrindo um pequeno expediente, o senhor presidente Fernando Aires transmitiu aos pares algumas comunicações. Iniciou expressando o seu mais profundo sentimento pelo falecimento de tantos bovistenses, prestando-lhe sua última homenagem. Logo após, comunicou que no período de 27 e 28 de março será realizado aqui neste plenário no Memorial Cultural e Político da Câmara Municipal, estará acontecendo o segundo workshop interdisciplinar em ciências agrárias e também o primeiro Congresso Nacional de Profissionais Agrícolas. Além disso, paralelamente, haverá uma exposição fotográfica
Pega, mas não pega, sobre a pega de jumentos do fotógrafo Ronieri Leite Soares. Ainda nos comunicados, mencionou que na próxima terça, dia 3 de março, estará acontecendo a assinatura da ordem de serviço por parte do senhor prefeito da quadra de esportes da comunidade de São Joãozinho. Da mesma forma, participou que a assinatura da ordem de serviço da reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal de Boa Vista será assinada provavelmente no próximo dia 7 de março e conta com a presença de todos os vereadores. Dando sequência ao pequeno expediente, o senhor presidente abriu a tribuna, iniciando pelo vereador Sebastião Pereira Porto, iniciou suas palavras, se solidarizando com as famílias enlutadas do nosso município e prestou sua homenagem aos falecidos. Encerrou pedindo a Deus que enviasse mais chuvas, pois a situação do Caririzeiro está cada vez mais crítica. Marinés Almeida Sampaio também solidarizou-se com as famílias enlutadas do nosso município e pediu a Deus que enviasse paz e conforto para a vida dos que aqui se seguem. Em seguida, agradeceu ao prefeito por nos ter atendido mais uma vez e mandou fazer novas travas para o campo do Caloete, pois as antigas estavam enferrujadas. Depois convidou a todos para prestigiar a final do campeonato de futsal Racha do Dioguinho da comunidade do Caloete, que será realizada hoje à noite e será cobrado o ingresso no valor de R$ 2,00, e a arrecadação será revertida para o Hospital da FAP. Joaquim Luiz Meira abriu sua fala se solidarizando às famílias enlutadas em nosso município, em especial aos familiares de Jordão Batista, que deixou um legado na comunidade do São Joãozinho. Ademais, reforçou as palavras do senhor presidente sobre o segundo workshop de ciências agrárias em nome do Sindicato de Trabalhadores da Agricultura Familiar. Convidou todos os agricultores para participar deste grande evento, que considerou de suma importância para os agricultores. Sendo assim, confirmou que no dia 28, a partir das 8 horas, haverá uma oficina de queijo artesanal na Escola Municipal Francisca Leite Vitorino e que muitas pessoas de outros estados estarão presentes. Carlos Antônio Macedo abriu sua fala comentando que realmente esta semana foi de muita tristeza para algumas famílias de nosso município, em que nós perdemos personalidades importantes, prestando também sua homenagem. Depois comentou sobre o projeto de lei que dá a denominação à Unidade Básica da Comunidade do São Joãozinho, de Jordão Batista Sampaio, o que considerou uma homenagem mais do que justa, como também da quadra de esportes que será construída na mesma comunidade, em um terreno doado por Marconi Gomes de Almeida e que receberá o nome de Marcos Evilásio Gomes, seu irmão, e que tinha um amor imenso por Boa Vista. Mencionou que no ano passado estava na matriz da paróquia do Bom Jesus dos Martírios em uma missa dominical às 8 horas. Estavam Marcos e Aparecida e o padre João Bosco Félix, e os chamou para fazer a renovação do matrimônio, pois estavam comemorando 50 anos de casamento. Finalizou dizendo que teve o privilégio de registrar aquele importante momento na vida dos dois. Também finalizou comentando sobre a questão preocupante e ameaçadora do coronavírus e das dificuldades que o mundo está enfrentando para barrar este mal e impedir que se espalhe no mundo. Humberto Pereira iniciou transmitindo seus votos aos familiares, prestando suas homenagens, pedindo a Deus que os colocasse em um bom lugar. Também solicitou que a Prefeitura controlasse a retirada das águas do açude Cachoeirinha, pois há poucos dias fez muita falta na zona rural do nosso município. No segundo expediente, foram colocadas em discussão e votação as seguintes matérias: Projeto de Lei do Executivo 10, 11 e 12, todos aprovados por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo 9, 13 e 14 foram encaminhados para análise e emissão de parecer das respectivas comissões permanentes. Projeto de Lei do Legislativo 1, aprovado por unanimidade. Requerimento 1, também aprovado por unanimidade, além das moções de 1 a 6, todas aprovadas. Não havendo nada mais a tratar, mandou o senhor presidente sob a proteção de Deus, e que sob a proteção de Deus encerrou a presente sessão. Encerrou a presente ata. Eu, Carlos Antônio Macedo Farias, primeiro secretário,
lavrei a presente ata que, após ser lida e aprovada, será assinada por mim, juntamente com o segundo secretário e o presidente. Em discussão, a ata da sessão anterior, não havendo nenhuma correção, em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário levante a mão. Aprovado por unanimidade. Dando sequência, solicito ao seu secretário que faça a leitura das matérias que entraram na secretaria para a presente sessão. Mensagem ao projeto de lei 16/2020. Em anexo, estamos encaminhando para apreciação e aprovação desta colega Casa, o projeto de lei 16 que dispõe sobre a regularização para o licenciamento de atividade por meio de alvará provisório de empresas com sede fixadas em outros municípios e que comprove a atuação econômica provisória no município de Boa Vista. O projeto consiste em regulamentar as empresas que transitoriamente vêm ao município exercerem atividade econômica sem instalarem-se definitivamente neste município, desde que comprove o exercício regular da atividade por prazo não inferior a 2 anos. Na certeza de que este projeto possui respaldo constitucional e está dentro das atribuições do cargo a mim confiado, de conformidade com a legislação pertinente, temos a certeza de que estaremos dando grande contribuição à economia dos nossos munícipes. Atenciosamente, André Luiz Gomes de Araújo. Artigo 1º. Fica criado o alvará provisório no município de Boa Vista, visando desburocratizar e simplificar a instalação transitória de empresas que necessitem exercer atividades provisórias no município. Artigo 2º. O alvará provisório caracterizar-se-á pela concessão de alvará de licença e localização, com prazo de vigência de 6 meses. Artigo 3º. Para a liberação do alvará, será necessário que o requerente assine um termo de compromisso no qual irá declarar que sua solicitação cumpre todas as exigências para a liberação do alvará provisório e compromete-se-á, no prazo estipulado por esta lei, cumprir todas as exigências necessárias à concessão do alvará provisório, bem como em caso de sua renovação. Artigo 4º. O alvará provisório somente será concedido para as empresas que comprovarem já estarem exercendo suas atividades dentro de um prazo mínimo de 2 anos. Artigo 5º. A empresa solicitante deverá apresentar os documentos necessários junto à Secretaria de Administração da Prefeitura. 6º. O licenciamento provisório deverá ser requerido por estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, industriais, agrícolas, pecuários e extrativistas, bem como de sociedades, instituições e associações de qualquer natureza, pertencentes a quaisquer pessoas físicas e jurídicas, com sede em outros municípios, mas que demonstrem necessidade de exercer suas atividades provisoriamente no município de Boa Vista. Ao término do prazo de 6 meses, os alvarás provisórios de funcionamento serão automaticamente cancelados. O alvará provisório será cassado quando expedido com inobservância de preceitos legais, inobservância, ficar comprovada a falsidade ou inexatidão de qualquer declaração, houver o descumprimento do termo de responsabilidade firmado, forem infringidas quaisquer disposições referentes aos controles de poluição, ou se o funcionamento do estabelecimento causar danos, prejuízos, incômodos, ou puser em risco qualquer forma de segurança, sossego, a saúde e a integridade física da vizinhança ou coletividade. A emissão do alvará sujeitará o requerente às mesmas penalidades previstas para o detentor do alvará definitivo. Artigo 10. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a impor restrições às atividades dos estabelecimentos com alvará provisório no resguardo do interesse público, quando esses exercerem atividades que gerarem alto risco de danos humanos, ambientais e materiais. Artigo 11. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. André Luiz Gomes de Araújo, prefeito.
Mensagem ao projeto de lei 17/2020, submetemos à apreciação dessa casa o incluso projeto de lei que inclui no calendário oficial de eventos do município o Campeonato Municipal de Futebol. O presente projeto de lei objetiva fomentar as atividades esportivas no município de Boa Vista. O futebol nas últimas décadas tornou-se tema de interesse de diversas áreas acadêmicas. A educação física, a sociologia, a antropologia e a história são áreas que, direta ou indiretamente, utilizam-se do tema futebol como objeto de pesquisas. Talvez a explicação disto seja no quanto esta manifestação esportiva cada vez mais vem sendo um agente mobilizador de pessoas na sociedade moderna. Acontecimento dificilmente superado por qualquer outra manifestação social. Assim, ao submeter o projeto à apreciação desta casa, estamos certos de que os senhores vereadores saberão reconhecer o grau de prioridade de sua votação e aprovação. André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Segue o projeto. Fica instituído e incluído no calendário oficial de eventos do município o Campeonato Municipal de Futebol, realizado anualmente. Artigo 2º. Fica autorizado o Poder Executivo a efetuar despesas que se referem ao pagamento de uniformes às equipes de participantes, publicações na imprensa, impressões gráficas, certificados, brindes, troféus, premiação em dinheiro, aquisição de material de consumo, sonorização dos eventos, aluguel, despesas com alimentação, serviços de terceiros, atividades educativas e recreativas. Parágrafo único. A premiação em pecúnia de que trata o caput deste artigo será feita nominalmente ao representante da agremiação vencedora, conforme o regulamento da competição. Artigo 3º. As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias específicas consignadas na lei orçamentária em cada exercício. Artigo 4º. Fica sob a incumbência, responsabilidade e organização do evento a Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desportos do município, quanto, inciso 1º, seleção das equipes, regulamento do futebol, sorteio e composição dos grupos, dia e horário de realização das partidas. Artigo 5º. O Poder Executivo Municipal regulamentará no que couber, através de decreto, a presente lei. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Mensagem ao projeto de lei 13/2020. Temos a honra de encaminhar em caráter de urgência o projeto de lei que dispõe sobre o crédito especial com o intuito de adicionar ao orçamento do município exercício financeiro de 2020. A fonte de recursos, ação 1015, constante desse projeto que trata de construir, ampliar e melhorar unidades básicas de saúde com recursos próprios. André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 250 mil para acorrer com as despesas abaixo discriminadas, incluindo a fonte de recurso abaixo discriminada 1015. Construir, ampliar e melhorar unidades básicas de saúde com a função programática abaixo discriminada. Vem função programática, elemento de despesas, obras e instalações, 250 mil. Artigo 2º. Para a cobertura do que trata o artigo anterior, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar parcial ou total dotações constantes no orçamento-programa do exercício 2020, podendo remanejar ou transferir de uma função programática para outra. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, 13 de março de 2020, André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Requerimento 2/2020. Senhor presidente, requer a mesa na forma regimental com aprovação do plenário para solicitar ao senhor André Luiz Gomes de Araújo, prefeito municipal, construção de quadra de poliesportiva coberta na comunidade Cacimba Nova. Justificativa. Esta é uma obra importante e também uma reivindicação antiga dos moradores que trará inúmeros benefícios para a comunidade, com o desenvolvimento de esporte e de lazer para os jovens e as crianças, e ao mesmo tempo servirá como local de eventos comum a todos. A Sala das Sessões, 14 de março, Zenaldo
Nascimento Vitorino, vereador. Senhor presidente, moção de pesar 8 e 9, aliás 7 e 8, a primeira aos familiares do senhor Antônio Luiz Filho, ocorrido no dia 2 de março, e a segunda ao senhor José Araújo Silva, Zé da Malhadinha, ocorrido no último dia 3 de março. Sala das sessões, 14 de março, todos os vereadores desta Casa Legislativa Mirim. Essas foram as matérias que entraram na Secretaria para a presente sessão. Inicialmente, a mesa, mais uma vez, gostaria de solidarizar-se com as famílias do senhor Antônio Luiz Filho e do amigo e companheiro José Araújo Silva, Zé da Malhadinha, que faleceu no último dia 3 de março no trágico acidente. E aí vai as nossas solidariedades à esposa e suas filhas e filho. Zé é um funcionário público exemplar, que atuava como agente comunitário de saúde em nosso município há bastante tempo e exercia com muito compromisso, com muita dignidade, a função de agente comunitário nas comunidades de Malhadinha, Santa Rosa, Mônica, também atuou na Farinha. Que Deus possa confortar os corações, tanto dos familiares de José Araújo Silva, como do senhor Antônio Luiz Filho. Antes de passar a palavra, gostaríamos de retratar que no último sábado houve a assinatura formal, né, do contrato e a entrega da ordem de serviço do Serviço de Ampliação e Reforma da Câmara Municipal de Boa Vista. E também participamos, ao lado do prefeito, dos demais vereadores da comunidade do São Joãozinho, da assinatura da ordem de serviço da quadra de esportes daquela comunidade, ao lado da unidade básica de saúde que está sendo construída naquela comunidade. E a unidade básica de saúde, o projeto de lei que denomina de Jordão Batista Sampaio, nós estaremos votando no dia de hoje, como também o nome de Marcos Evilásio Gomes para a quadra de esporte também daquela comunidade, projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, já a comparecer das comissões, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Boa Vista. Informamos a todos que após a sessão de hoje teremos a audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2019, né? Então, ao término dessa sessão, a população que nos assiste pelo Facebook, os senhores vereadores estão convocados a assistir à prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde. Agora abrindo a tribuna, na ordem de inscrição, o vereador Marinés Sampaio. Senhor presidente e colegas vereadores, pessoal aqui presente, que hoje, graças a Deus, tem bastante, iniciarei, como sempre, agradecendo a Deus por estar aqui. Sem Ele nada seria permitido. Iniciarei, senhor presidente, me solidarizando com as famílias dos boavistenses que Deus assim o chamou, de maneira mais especial a Zé da Malhadinha, por ser um companheiro de partido. Ele disputou o último pleito eleitoral, candidato a vereador no nosso partido, no PTB. Já
seria novamente candidato. A gente tinha mais assim, uma aproximação, até por se tratar de colegas de partido. E também, senhor presidente e colegas vereadores, parabenizar o prefeito André, a Vossa Excelência pela assinatura da reforma desta casa, dizer que nos tempos de hoje, onde só se fala em crise social, crise política, crise viral, e a gente vê um município pequeno, enxuto, com tantas obras para ser inaugurada e tanta assinatura de obras. Parabenizar a comunidade do São Joãozinho, porque não é fácil uma comunidade rural receber mais de 1 milhão em obras. É o que está acontecendo. 1 milhão, talvez, nos bairros de Campina Grande, um prefeito não faz. Só faz reforma de escola, algumas coisinhas, muito pouca. E aqui numa zona rural, numa cidade pequena, tanta obra com tantos valores. Uma cidade que nem Boa Vista, inaugurando e assinando ordem de serviço de pavimentação de academias populares, que chega a um montante que passa, eu creio, de 10 milhões. Parabéns, André, pela sua coragem, parabéns, André, pela sua administração. E isso nos envaidece por ser boavistense e representante do povo. Encerro dizendo aqui, Deus é bom o tempo todo. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Sebastião Porto. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Casa, José Fernando Leite Aires. Excelentíssimo senhor primeiro secretário, Carlos Antônio Macedo. Excelentíssimo vereador Izenaldo Vitorino, demais vereadores aqui presentes, aos funcionários da Casa, aos queridos internautas que nos assistem neste momento, ao secretário de Ação Social, aqui no plenário, Herbert Wagner Virgínio, que, em seu nome, Herbert, eu quero referenciar a todos os nossos visitantes aqui neste dia. E é com alegria que recebemos todos vocês. Eu estou usando esta tribuna para fazer alguns esclarecimentos. Não vou me alongar muito, porque de hoje a 8 dias, se Deus quiser, estarei aqui nesta tribuna fazendo o meu discurso de despedida por este mandato. Então, se Deus consentir que a emoção deixe-me falar, irei falar tudo de hoje a 8. Não vou antecipar hoje. Mas, de antemão, eu quero agradecer a todos aqueles que me ajudaram e peço aos internautas que, se puderem nos assistir, que nos assistam. Não tenho WhatsApp, não tenho Facebook, mas temos a rede social aqui da Câmara, e aquele que quiser manifestar o seu pensamento sobre a minha participação neste mandato, que use a Câmara Municipal, que eu ficarei sabendo. Se alguém quiser fazer alguma crítica, desde que seja construtiva, aceitarei. Porque isto virá para conserto. E se quiser fazer algum elogio, me dá força mais uma vez para que eu possa lutar por mais uma candidatura ao lado dos meus colegas vereadores. Quero aqui me solidarizar com a família do José Araújo, da Malhadinha, como assim eu tratava. Rapaz trabalhador, humilde, respeitador e amigo, fiel em todos os momentos, não só na área política, mas na sua área profissional, que exercia um grande papel. Quero também parabenizar a comunidade de São Joãozinho, bem como disse aqui o colega vereador Marinésio, por tudo aquilo que está recebendo. Parabenizar o prefeito, que com coragem, com determinação,
está buscando recursos para investir naquela comunidade que tanto merece. E, ao mesmo tempo que eu elogio ao excelentíssimo senhor prefeito, eu também faço um pedido, excelentíssimo senhor prefeito. Através de reivindicações de pessoas que moram ali na rua Edinaldo Batista, que a situação ali está muito crítica, me convidaram até para fazer uma visita lá, e se possível fosse levar Vossa Excelência, que com estas chuvas está criando um grande caos. E o inverno está só começando, mas as águas foram desviadas, não pela natureza, mas por terceiro, de um destino que ela tinha. E hoje ela está tomando um destino que pode prejudicar algum prédio de alguma pessoa. Então, excelente senhor prefeito, nas suas andanças vitoriosas em Brasília, desejo que este ano o senhor consiga também recursos para urbanizar, não só o Alto Bonito, não só ali o Alto dos Soares, mas toda Boa Vista, onde ela está necessitando. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Humberto Pereira. Bom dia, senhor presidente, aos colegas vereadores, aos demais que aqui se encontram. Primeiramente, eu gostaria de fazer esse apelo aos astronautas que orem e rezem todos os instantes com esse problema muito grave que está acontecendo no mundo e que está já invadindo nosso país. É muito preocupante, mas Deus é maior e vai tomar uma solução na hora certa. Como o colega Sebastião falou aqui, gostaria de fazer esse apelo ao secretário que mandasse colocar a pissarra nos locais muito críticos que tem daqui para até o Juá. E da outra vez falei com ele, colocou aterro, até falou que o Sebastião também falou, fez essa solicitação, porque tem uma passagem ali que está muito precária, né, Sebastião? Então, o que eu gostaria aqui também de relatar, que depois de muitos anos, em um partido que eu gostava muito, que é o PSDB, chegou o dia que me despedi essa semana. Mas agradeço muito por ter recebido aquela sigla do PSDB e que defendia a bandeira por muitos anos e que agora tive a honra de me filiar depois de ter conversado com a minha família e de ter ouvido alguns amigos e que meu caminho eu sempre diria que só Deus é quem me guia todos os dias, todas as horas, porque é Ele que eu peço, que cobro até demais e que não me canso de cobrar e que peço desculpa e perdão a Deus, que tenho certeza que o nosso destino só Deus é quem guia e o meu não é diferente. Que tive essa honra de me filiar essa semana no PDT e quando me filio um partido é para defender a bandeira e que prometi a mim mesmo que vou defender essa bandeira até um dia quando Deus quiser, porque vou defender essa bandeira para que possa defender e ajudar ao povo da minha terra nas condições que Deus me conceder. Só isso mesmo e muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Antônio Macedo. Senhor presidente, colegas vereadores, apenas ratificar o requerimento já formulado pela mesa do falecimento do nosso querido amigo José,
mais conhecido como Zé da Malhadinha, também ex-candidato a vereador pelo PTB, e esse ano também já tinha se prontificado a participar da eleição, e que de forma inesperada e trágica perdeu sua vida na estrada. Semana passada, senhor presidente, eu estava aqui, semana atrasada, e já naquele momento eu me reportei sobre esse problema do coronavírus, Covid-19, né? Não temos ainda, há 15 dias, a gravidade dos fatos, como ela vem ocorrendo de forma tão rápida, não temos ainda uma noção do desmantelo social, econômico que esse vírus está tomando uma proporção sem precedentes. Veja que é uma doença, é um problema que aparentemente poderia ou pode ser controlado. Não é uma doença fatal, contagiosa no sentido de pegou, morreu, não é assim. Até os números estatísticos aí estão provando que mesmo aquelas pessoas que estão infectadas, a maioria delas, as que morreram, tiveram óbito, foram as pessoas que são maiores de 60 anos, e isso, nas crianças, o percentual é muito baixo. Agora, o que acontece comigo, e eu acho que com todo mundo hoje, a pergunta que se faz é como o mundo aí, incluindo Estados Unidos, China, Japão, a própria Itália, todos os países desenvolvidos, nós não estamos preparados para nenhuma crise. Veja que um simples vírus está tomando uma proporção, está acabando com a economia de todos esses países. E nós não sabemos e nem como nos preparar. Eu não sei até que ponto, quando se alastrar por esse país, o que é que a gente vai fazer. Porque essa semana eu vi que, por exemplo, e aí vem onde nós vamos entrar. Nós iremos passar por uma recessão enorme. Queira Deus que isso não se concretize. Mas, diante dos números, nós não temos muito o que esperar. Quando o governo diz, a partir de hoje não vai ter mais partida de futebol, ou as que houverem, não vai haver torcida, aí eu pergunto, isso é o time de futebol, não estou dizendo que é o time de futebol, é a casa de show, é o transporte público que inevitavelmente as pessoas vão ter que andar, os eventos sociais. Quando você diz não vai haver público, aí eu te pergunto, quem vai pagar os jogadores? Quem vai pagar os servidores dos times? Não é? Obviamente que todos eles vão falir. Não é? Se passar um determinado tempo, se indo na torcida já não tem dinheiro para pagar 13 campinenses, por exemplo, imagine só sem torcedor. Agora eu estou dando um exemplo aqui, e a gente se refere a tudo. Se as pessoas não circulam, se as pessoas não estão na rua, se você está em quarentena, não vai haver consumo, não vai haver também produção. Veja o caos. Não é a questão de só determinar, é questão de que a economia vai estar parada. Se já está havendo aí um impacto muito grande na área nas companhias aéreas, os aviões estão partindo. Essa semana eu vi uma fotografia sem ninguém. É evidente que vai haver um desemprego em massa, não é? Então, há 15 dias eu estava aqui falando para que a gente já comece a pensar. Eu acho que a gente já tem que estar pensando já há bastante tempo. A gente aqui em Boa Vista, quando eu digo que hoje é a audiência da secretária de Saúde, tem algumas pessoas já da saúde aqui envolvidas, a gente já tem que começar, a partir dessa semana, a fazer reuniões e manter também um plano de ação para esta cidade,
para as nossas escolas e para as nossas atividades sociais, porque já imaginou uma pessoa que eu estava vendo aí agora um pouco uma relação, o vírus ele não é mortal, como se diz. A pessoa que está infectada, ele pode passar aqui, se eu pego aqui, esse vírus em 4 a 6 horas, ele pode desaparecer, pode perder força. Só que as pessoas não sabem. Mas se você, como estão dizendo aí, lave as mãos, não é só lavar as mãos e bem lavadas. Agora, tem outra coisa, o seu celular, que hoje quase 99% da população está com celular. A gente lava as mãos, mas os vírus estão no celular, constantemente. Não é? A gente tinha que estar lavando o celular, tinha que estar tendo uma atenção especial com isso. Quem trabalha como eu, por exemplo, o fórum disse, vai mandar alguns servidores trabalhar de casa, porque hoje o processo judicial eletrônico você pode manuseá-lo em casa, ou nos computadores em cada local. E nós, por exemplo, que trabalhamos diretamente com as pessoas, nos presídios, como essa semana a gente vai, não tem nenhuma maneira de se controlar. Na hora que uma pessoa dessa estiver num presídio com um vírus desse infectado, vai ser um desmantelo geral. Então, eu acho que chegou o momento assim da gente repensar bem, inclusive, e aí eu vou dizer, inclusive nas atividades que o município vai realizar daqui para frente. Porque o FPM desse mês já foi 44, vai ser 44% menor do que o do ano passado. Não se engane, nós vamos passar uma recessão. O Brasil estava tentando se reerguer e aí vamos cair numa recessão. Porque não tem o dinheiro para circular. Imagino quantas pessoas, quantos comércios parados sem vender vão falir, não é? Uma parte, vereador Antônio Macedo, você trouxe um tema bastante importante, que é o Covid-19, né? Infelizmente, acredito que o nosso país ele não é tão bem preparado, tão bem estruturado para enfrentar uma pandemia dessa, né? Assim como a China foi. Você vê que hoje a China, os casos estão bastante reduzidos, e isso a gente vê também um sofrimento enorme na Europa como um todo, principalmente na Itália, né? O caos totalmente estabelecido, e creio que aqui no Brasil não será diferente, né? Mais ainda, questões já um SUS debilitado, né? Um SUS enfraquecido financeiramente, estão defendendo até a revogação da PEC 95, que limitou os gastos tanto na saúde quanto na educação, para enfrentar o Covid-19, e tudo trata de questões orçamentárias. A baixa do petróleo no mundo, a Petrobras não acompanhou. Por quê? Uma baixa enorme no petróleo pode ocasionar a diminuição na arrecadação de impostos e, consequentemente, os repasses para estados e para municípios poderiam ficar cada vez mais comprometidos. Então, o que a gente pode concluir é que, infelizmente, quem controla tudo é o mercado financeiro, né? A gente só pode pedir a Deus que nos ajude, que nos oriente, que a população, como também os gestores, possam fazer sua parte para que os danos sejam os menores possíveis. E a preocupação maior, como sempre comenta, é com a população idosa, devido à sua fragilidade, né? Uma pessoa idosa adquirindo esse vírus, a letalidade ela é bem maior, né? Mas nós sabemos que temos outros problemas sociais que matam muito mais do que esse Covid-19,
mas infelizmente a mídia não interessa a mídia, eu acredito, não interessa ao mercado financeiro, como agora há pouco me mostrou uma reportagem do vereador Carlos Jovem, de que a fome mata muita mais gente do que o Covid-19. Né? A fome na África mata muitas mais pessoas do que matou na China, do que matou na Europa. Né? Então, por trás de tudo isso, tem alguns interesses. Infelizmente, é essa leitura que a gente faz. Então, que possamos estar preparados, como bem falou o vereador Antônio Macedo, para o pior financeiramente dos municípios. Né? Porque com essa recessão que se aproxima, com certeza as arrecadações irão diminuir cada vez mais. E aí os gestores, eles devem estar com os cintos amarrados e pensar muito bem no que vai ser gasto, né, daqui para frente. Muito obrigado. Eu agradeço e já pedindo desculpa por estar me alongando, mas assim, o problema é sério e quando a gente conhece o orçamento, sabe que não é só a doença, né? É as consequências que ela, obviamente, vai trazer. E eu tenho certeza que, não sei quantos meses, pode ser em uma semana, 2, mas com certeza vai se ter uma solução a nível de uma vacina que possa controlar esse coronavírus. Agora, até chegar lá, o estrago estará feito, né? E você sabe que um país em recessão, basta um ano de recessão na economia, é o suficiente para passarem mais 3, 4, 5 anos para tentar se reerguer aquilo que foi derrubado. Então, a questão é séria e quando eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo que não se estranhe, porque vários eventos aqui do município, várias coisas vão ter que ser repensadas se esse vírus continuar se alastrando. Mas a gente tem que se preparar aqui no município para que o primeiro caso, se porventura ele ocorrer, a gente possa saber tratá-lo e não isolar a pessoa ou talvez o tratá-lo como os aidéticos foram tratados durante muito tempo, né? Porque se não souberem, as pessoas vão ser discriminadas, esquecidas e muitas vezes maltratadas. Então a gente vai ter que ter muito cuidado com essa questão, e eu acho bom que os municípios comecem a tomar suas atitudes, mas vejo com grande preocupação, sobretudo dos pais de famílias que vão ser afetados nos seus empregos. Eu tenho certeza que se os países desenvolvidos, como Estados Unidos, estão aí preocupados, eu vi o presidente outro dia dizendo que em breve se seria encontrado uma vacina para imediatamente neutralizar esse vírus, e me parece que o discurso não é mais esse, não é? Então já surgiram várias notícias de que Cuba tinha vacina, eu não sei, hoje a gente não consegue encontrar realmente a verdade na internet, muitas vezes o fake news é que prevalece, e nós estamos assim, as pessoas estão mais através do medo e do pânico, provocando um desmantelo geral na economia do que propriamente, muitas vezes, a doença. Não é isso? E, colega, é inevitável. O caminhoneiro, qualquer atividade, infelizmente, não vai ter como as pessoas... Quando eu digo assim, como foi essa semana, ficar 5 dias em casa, eu não sou infectologista, mas vai resolver os 5 dias? É complicado, né? Quer dizer, 5 dias, na outra semana, na sexta, já sai de novo. E daí? Vai resolver? E toda semana você vai poder estar dando feriado? E a circulação de mercadoria e serviço? E o dinheiro, de onde é que vai vir?
é uma coisa séria. Você vai paralisar o país, mas eu não tenho um evento de futebol, como eu citei o futebol, mas é qualquer atividade. Aí, na segunda-feira, como eu vi uma reportagem, quem está na cidade grande vai entrar em quê? No ônibus. Vai entrar em quê? No Rio e no São Paulo, nas cidades grandes? No metrô. O metrô, o povo está se acotovelando para pegar um lugar de tão apertado. Quem andou de metrô sabe como é. Então, não tem como assim. É uma coisa impossível de você impedir. Por fim, eu queria... Esse assunto vai render muito mais. Eu apenas estou fazendo esse alerta para que a gente possa repensar, e depois vamos ter uma reunião com o André, inclusive para falar sobre isso, porque os problemas da economia financeira do município vão ser afetados, não é só Boa Vista, então a gente precisa conversar sobre isso para que o município não entre numa espiral aí de débitos. Outra, essa semana choveu, eu não estava aqui, mas eu soube que choveu bastante em Boa Vista, graças a Deus choveu. Sempre quando eu estou aqui na tribuna eu falo, gosto de falar isso, e vou repetir. Quando tem uma chuva, e me parece que essa semana parece que virou, o campo local ficou alagado. Muitas pessoas fazem vídeo, inclusive da minha família mesmo, faz vídeo. E aí as autoridades? Aí eu fico até assim, sem entender. Olha, eu continuo dizendo, quem jogou futebol sabe, quem entende que futebol sabe, que o campo de Boa Vista é o melhor campo de todos os campos de pelada que existe aqui, não só aqui no Cariri, como aqui na Paraíba. Se você for para qualquer campo de pelada, o de Boa Vista é o melhor. Outra coisa, o fato de alagar não quer dizer que alguém vai morrer, que não vai jogar, que o futebol vai se acabar, que o povo faz um drama como se fosse nós estivéssemos, entendeu, alagado. Ou seja, tomara que alague 10, 20 vezes, que a gente quer mais chuva do que futebol. Certo? Segundo, os maiores campos de futebol, o próprio Maracanã, que tem drenagem, que é preparado para isso, muitas vezes os jogos são interrompidos porque tem uma grande chuva e ninguém consegue jogar. E é culpa da autoridade? Quantas catástrofes nós estamos vendo aí no município hoje, no município não, no Brasil inteiro, Minas Gerais, que era o centro, na casa do governador, na frente da sua casa, que a água arrancou praticamente todo o asfalto e toda a linha de água e esgoto com uma chuva grande. E foi culpa do gestor. E a gente vai morrer por isso. Aí tem uma rua ali também que está esburacada, é verdade. As pessoas reclamam, a autoridade isso e aquilo, não fez nada, não faz nada. É nessas horas que vem pedir o voto, está esperando a gente com cacete. Tem até uns vídeos lá que o povo fica esperando os vereadores com pau. Mas eu te pergunto, quando vai construir a casa, procura saber onde está construindo? Procura saber? Procura saber que está de lado de um riacho, de lado de um lago, de lado de um rio. As pessoas procuram saber? As pessoas querem construir. Ele não tem um terreno, ele quer construir. Mas quando vem o desastre, o gestor é quem paga a conta. Não é assim? Eu vi agora em Cachoeira do Itapemirim, destruiu praticamente a cidade, mas as casas são dentro do rio, literalmente. Um dia o rio vem e diz, aqui o espaço é meu, não é teu. É óbvio que você vai culpar o gestor, culpa por ter permitido que ele construísse ali. Ô, colega. Nós temos um problema sério que é a rua, só para finalizar, a rua lá aquela rua que é até do meu, não sei o nome da rua, Pedro Soares, mais atrás. É a que tu falasse, né? Pronto. Aí alguém pergunta, faz um vídeo, mostra a foto, olha a rua como está. Obviamente, gente, ali nós já conversamos, já falei com o André sobre o problema, acredito que todo vereador se preocupa com isso. Nós nos preocupamos. Agora tem lá uma bueira que vem lá do outro lado e que a água sai todinha e vem para essa rua. Não tem como impedir. Vai ter que se resolver o problema da água do outro lado. Porque pode colocar 10 calçamentos ali que ele vai arrebentar do mesmo jeito. Não é? É um riacho. Colega da não é? Pois não, Marinete.
em relação ao campo, e não só ao campo, como a outros problemas, a sociedade, assim como a imprensa, gosta de divulgar o que não presta. Porque nós não vemos aqui populares em redes sociais mostrar o tamanho de uma creche de primeiro mundo que vai ser inaugurada agora em Boa Vista. Ninguém vê as unidades básicas de saúde, ninguém vê o atendimento, aí vê o campo. Porque choveu e alagou. As pessoas divulgam o que não presta. A imprensa só divulga o que não presta. Boa Vista vem se destacando na educação, sempre alcançando talvez a nota máxima no IDEB. Nunca vi uma reportagem, fazer uma reportagem aqui em Boa Vista sobre a educação. Se fosse a pior, era divulgada, porque a imprensa gosta de divulgar o que não presta. Boa Vista é destaque em vários setores. Exemplo, esta casa é um exemplo modelo de gestão, de honestidade. Passa despercebido, porque se aqui tivesse corrupção, estava nas redes sociais e a imprensa divulgando. E em relação ao vírus, a minha opinião é a minha visão, me perdoe pela minha ignorância, mas a cada 4 horas no país, uma mulher assassinada, vítima de femicídio. Diariamente, centenas de pessoas são assassinadas no Brasil, como no mundo. Desde o início desse vírus, dessa doença, agora que tem 90 pessoas contaminadas no Brasil, não morreu nenhuma. Mas o mundo está de olho para esses problemas, porque, de alguma maneira, foi criado por alguém, essa doença foi criada por alguém, inventada por alguém, para beneficiar alguns. Essa é a minha visão, é a minha ignorância. Tem muitos problemas sociais que era para ser resolvido. O cara mata hoje, rouba, estrupa, quando chega na cadeia, vai para uma audiência de custódia e está livre. Muitos problemas, mas as pessoas só dão visão para o que interessa. E creio eu que, no máximo, acho que 20 dias, se o mundo tem pessoas capacitadas que nem tem, se fosse esse vírus só na África do Sul, eu sei que não ia continuar, mas como atinge as potências, os primeiros mundos, então eu acho que isso é coisa de dias contados. Que Deus abençoe que seja assim. Muito obrigado. Verdade. Desculpa aí o desabafo, mas assim, Colega, porque é exatamente isso que Marinés falou. Todo mundo só focaliza o negativo. As coisas boas que acontecem na cidade, não vejo ninguém traçar uma linha e dizer parabéns à Prefeitura, parabéns Boa Vista, parabéns pelo IDEB, parabéns pela educação que tem sido próspera, que tem sido eficiente, que tem se destacado. Não vi nenhuma reportagem até hoje, em 20 anos de Câmara, ninguém vinha aqui nesse prédio dizer, olha, parabéns porque vocês são honestos, fizeram isso ou aquilo, não. Agora, no dia que houver um desvio, pode ter certeza que amanhã vai ter 3, 4 emissoras de televisão. E dizia o seguinte, Marinés, porque daqui a 2 dias o campo está limpinho, dá para jogar uma maravilha. colega, Agora, eu vou pedir ao senhor prefeito, já que eu não fiz o requerimento, ia fazer hoje, ele está até aí pronto, que tem havido um vídeo, inclusive, do conterrâneo Cícero, tem feito um vídeo pedindo para que o outro campo de futebol, que tem um terreno que nunca conseguimos fazer o campo, que ele fosse limpo e colocado as traves. Eu vou fazer essa sugestão ao prefeito, vamos conversar depois com o menino, porque se houver uma chuva, então, como esse campeonato de Boa Vista não pode parar ou não possa parar, que possa, então, jogar nesse outro campo, para que não haja nenhum prejuízo. Mas, de um modo geral, continuo dizendo que o campo Cachoeirinha é o melhor do Brasil. Colega, obrigado, senhor presidente. Eu só gostaria aqui de fazer um esclarecimento.
quando Vossa Excelência fala que eu vivo muito na área civil, né? E conheço, pouco que eu conheço, sei dos problemas do nosso município, de moradia. E diante da minha gestão aqui nessa casa, eu tenho cobrado de todos os gestores do executivo por mais moradia. Porque vejo as pessoas que moram em fundo de quintal, que moram dentro da casa dos pais, que se casam e moram na casa dos pais, e que pagam aluguel sem poder. Quando Vossa Excelência fala, eu respeito a opinião de Vossa Excelência, mas discordo nesse sentido, que as pessoas quando se compra um terreno, não tem condição de fazer a casa. E é isso que, quando alguém faz uma residência, indivíduo local, de risco, é porque não tem condição de comprar um local melhor. Então, tenho até solicitado ao senhor prefeito André, por mais moradia, ele espera essa oportunidade por parte também do governo federal, e que vejo que quando as pessoas fazem um apelo ao poder público, é procurando uma melhora, para sair daquelas dificuldades, porque não tem condição de ir para outro canto melhor. Só isso mesmo. Só falando aí, eu não sou contra, Humberto, jamais seria contra construir uma casa, não falei isso. Eu falei que quando você constrói uma casa num local onde tem um rio, um lago, um açude, seja lá o que for, você está correndo aquele risco. As pessoas, obviamente, quando ocorre a catástrofe, obviamente que vai culpar os gestores. O que eu quero dizer é que essas pessoas são merecedoras, elas vão construir as suas casas dentro do rio, dentro do lago. Quem conhece as palafitas, quem vai em São Luís, em Salvador, em Recife, várias capitais do Brasil, você vai conviver com a riqueza e a pobreza ao mesmo tempo. Essas casas são construídas dentro dos mangues. Isso é um fato. Eu estou dizendo que se, por exemplo, chegou a enchente e a pessoa que está dentro do mangue culpar a prefeitura, ou culpar o prefeito de plantão, ou o governador, que foi a culpa dele, é injusta. Porque mesmo sendo necessário, porque ele não tem outro local para morar, mas na hora que ele vai morar, ele vai saber que mais cedo ou mais tarde, ele pode ser acometido com enchente. O que eu estou dizendo é que quando você constrói a casa, mesmo não tendo condição, você está correndo um risco, ou não está, não é? Mas, infelizmente, a gente leva a culpa. Quando você diz assim, que dê os vereadores, que dê o prefeito, que dê isso, que dê aquilo, vocês não sabem o que a gente está discutindo. É claro que a gente queria que todas as ruas tivessem calçada, que todos os locais fossem devidamente urbanizados. Mas não é assim, não é? Na hora que vai se construir uma rua, aquele pedacinho de rua, como a gente falou aqui, é simples de calçar, mas não é só o calçamento. Tem que se resolver o problema da bueira, que é mais sério, que a água vem de cima, lá do outro lado da pista, com toda força. Então, os problemas são maiores, a gente se discute internamente, mas para se resolver, não é só publicamente as pessoas gritarem e dizer, ó, não fez porque não quis. Não é assim. A gente falou exatamente com isso, estava falando com o Carlinho de Silé no final de semana sobre isso. Ele estava dizendo que aquela quadra de areia que está ali, ela de certa forma já perdeu o sentido, tem que se rever, porque a água ela está ficando naquele local, ela não está saindo para o córrego lá na frente. Ele passa direto, exatamente. Está vendo ali uma coisinha que pode se resolver simplesmente. Não, e essa questão ali do campo local, quando se falou em fazer qualquer investimento ali, a gente sempre colocou como contra, porque sabia que ali é o lugar da água, né? E graças a Deus que está alagando o campo e não nenhuma casa, né? Eu acho que a chuva ela é bem-vinda.
a preocupação do vereador Humberto Pereira quanto da construção de casas populares. E Boa Vista é diferente de qualquer município, porque os nossos conjuntos habitacionais eles não foram colocados nas periferias, né? Eles são colocados em locais, possamos dizer assim, nobres, né? O conjunto Doutor Demétrio, a estrutura dele, hoje quem diz ali que ali é um conjunto habitacional? Ninguém. O próprio outro conjunto que foi feito numa área já acidentada da barragem, mas com toda a preocupação de deixar a passagem da água normalmente, né? E eu acredito que os próximos conjuntos habitacionais, o prefeito não vai usar o campo, por exemplo, para fazer um conjunto habitacional, que saberia que ali iria o quê? Ter alagamento o tempo todo. Bastava uma neblina, uma chuva, que iria ter alagamento. E nós sabemos que aquele setor ali do campo é o percurso normal da água, enquanto não fizer uma vazão maior para que a água que vem hoje, porque o alagamento ali está maior? Porque as ruas Márcio Araújo e João Vitorino, elas hoje estão pavimentadas. A água não fica na própria terra, ela desce o percurso para a ponte, ali embaixo. Da ponte, ela vai para aquele setor do campo local, né? A pavimentação faz com que a água corre, né? Fazer um corte ali natural para que ela chegue no nosso rio, no Rio Santa Rosa. Mas essa preocupação esta casa sempre tem e defende que ali realmente não seja investido nenhum valor, porque é jogar dinheiro fora naquele setor ali do campo, né? É o campo, joga-se quando estiver seco, né? Dá muito bem para esperar uma semana, 2 semanas, tranquilamente. O plenário está lotado, com a presença da população aqui, registrar a presença da secretária de Educação, professora Berlita, que nos honra com sua presença, a secretária de Saúde, Carolina, o prefeito André já se encontra, e tantos outros servidores da Secretaria Municipal de Saúde do nosso município. Passando agora à ordem do dia, com a votação das matérias. As moções serão encaminhadas aos familiares do senhor Antônio Luiz Filho, falecido no último dia 2 de março, e do companheiro e amigo José Araújo Silva, Zé da Malhadinha, falecido no trágico acidente no último dia 3 de março. Nossos sinceros sentimentos aos familiares de José Araújo e de José Antônio Luiz Filho. Requerimento número 2 do vereador Isenaldo Vitorino Nascimento Vitorino, requer a construção de quadra poliesportiva coberta na comunidade Cacimba Nova. Com a palavra, o autor do requerimento. Bom dia a todos, né? Na verdade, eu estou apenas oficializando, senhor presidente, um pedido daquela comunidade, né? Um pedido muito antigo dos jovens, que sempre me pediram um local para a prática de esportes, né? E também oficializando uma conversa que a gente teve com o prefeito André, que se comprometeu a fazer esse ginásio logo após seja concluído o ginásio poliesportivo na comunidade de São Joãozinho, né? E essa construção desse ginásio poliesportivo na comunidade é de grande importância, tanto para a realização de esportes pelos jovens, como também na realização de eventos naquela comunidade, que hoje a gente não tem local para a realização de eventos lá. E o vereador Antônio pediu para subscrever o requerimento e sinta-se à vontade, vereador Antônio. Eu gostaria de subscrever também. Ok, Mané, fique à vontade. Acredito que todos vão querer, né? Pedido do representante daquela comunidade de grande importância para a realização de eventos na própria comunidade. Em votação, o requerimento de autoria do vereador Isenaldo Nascimento Vitorino. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade. Temos o projeto de lei número 14. Antes o número 13.
que denomina de Jordão Batista Sampaio a Unidade Básica de Saúde âncora em construção na comunidade de São Joãozinho. Com a palavra, o relator da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Antônio Macedo. Projeto de lei do Executivo, aliás, do Legislativo 3/2020, do Executivo, da denominação a Unidade Básica de Saúde e adota outras providências. A análise recebemos nesta Comissão Permanente de Constituição e Justiça o projeto de lei do Executivo Municipal. Projeto supramencionado encontra-se corretamente elaborado no que diz respeito à técnica legislativa e às demais prescrições regimentais da Constituição Federal, Lei Orgânica e do Regimento Interno. Parecer. O projeto ora proposto visa denominar de Unidade Básica de Saúde que está em construção na comunidade do São Joãozinho, deste município de Jordão Batista Sampaio. E por se tratar de um ícone importante em sua comunidade, Jordão trabalhou intensamente na área de saúde, o que justifica a presente homenagem e este relator entende que não há nenhum óbice devendo este parecer ser submetido à votação em plenário. Sala das Comissões, 11 de março, Carlos Antônio Macedo, relator. Também parecer da comissão no mesmo sentido, aprovado pelo presidente Marinésio Almeida, relator Carlos Antônio e Joaquim Luiz Meira, membro. Está aí o projeto com parecer. Pela sua aprovação, acredito que seja uma homenagem mais do que justa a Jordão, que tanto trabalhou, tanto contribuiu, tanto ajudou as pessoas daquela comunidade. Em votação, o projeto de lei que denomina Jordão Batista Sampaio a Unidade Básica de Saúde âncora da comunidade do Sítio São Joãozinho. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 14, que denomina Marcos Evilásio Gomes, Marco de Bonifácio, a quadra de esporte a ser construída pela administração no Sítio São Joãozinho. Com a palavra, o relator da Comissão de Constituição e Justiça. Também no mesmo modo e praticamente com relação à análise constitucional, também recebendo os mesmos dizeres do anterior, apenas vou relatar o parecer. O projeto ora proposto visa denominar a quadra de esportes que será construída na comunidade do São Joãozinho deste município, de Marcos Evilásio Gomes, Marcos de Bonifácio, em reconhecimento ao filho desta terra e empresário bem-sucedido, sempre manteve os laços efetivos com o nosso município, o que justifica a presente homenagem e este relator entende que não há nenhum óbice, devendo este parecer submetido à votação em plenário. Sala das Comissões, 11 de março de 2020, Carlos Antônio Macedo, relator, também com parecer favorável da comissão, assinados pelo presidente Marinésio, relator Carlos Antônio e membro Joaquim Luiz Meira. Já tínhamos falado desta também justa homenagem ao conterrâneo Marcos Evilásio Gomes, irmão de Marconi Gomes de Araújo, doador daquela área para a construção tanto da quadra quanto da unidade básica, né? Infelizmente, Marcos veio a falecer, mas Marcos morava em Coroatá, no Maranhão, desde 1978, tornando-se naquela cidade um cidadão reconhecido, um exemplar, empresário, mas que nunca deixou suas raízes de lado, né? Anualmente vinha 2 ou 3 vezes a Boa Vista, especialmente durante os festejos do nosso padroeiro, e o amor de Marcos à Boa Vista
se retrata até no momento de sua dor, nos momentos finais. Ele pediu à esposa para vir morrer em Boa Vista, né? Ligou para André pedindo um aparelho de oxigênio para que possibilitasse a vinda dele do Maranhão para cá. Então, por esses tantos e outros fatos, uma justa homenagem, denominada de Marcos Evilásio Gomes, a quadra a ser construída no sítio São Joãozinho, cuja ordem de serviço já foi assinada no último sábado. Em discussão o projeto, não havendo quem queira discutir, em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade. O projeto de lei número 16 e o 18 vieram com caráter de urgência. Vamos colocar em discussão e votação. O 16, ele dispõe sobre a regularização para o licenciamento de atividade por meio de alvará provisórios de empresas com sede fixada em outros municípios e que comprove a atuação econômica provisória no município de Boa Vista. Esse projeto, todos nós somos sabedores de uma empresa que está instalada em nossa cidade. O nome da empresa, Tabocas, né, que atua na implantação de rede de distribuição de energia, acredito que seja eólica, né? E essa transmissão sai de Campina Grande até na cidade de Milagres, no Ceará. E atualmente eles instalaram o canteiro de obras em nossa cidade. Então esse projeto, haja vista que não tinha legislação no nosso município para atender empresas que poderiam se instalar provisoriamente em nosso município, ele vem para regularizar esse fato e que a prefeitura possa cobrar todos os impostos devidos pela instalação da referida empresa em nosso município, né? O alvará ele é provisório e caracteriza-se pela concessão de alvará de licença e localização com prazo de vigência de 6 meses, podendo ser renovado. E aqui todos os artigos da lei foram lidos pelo secretário vereador Antônio Macedo. Para a expedição do alvará provisório, fica o requerente obrigado a efetuar o pagamento antecipado das taxas correspondentes à sua expedição. Empresa de pequeno porte, meio salário mínimo; empresas de médio porte, 1 salário mínimo; empresas de grande porte, 2 salários mínimos. Acredito que ela se encaixa na grande porte, né? Poderia cobrar uns 10 salários mínimos. Esse é o projeto. Algum esclarecimento dos senhores vereadores? Na verdade, até brincando aqui quando o Fernando diz 10, mas a gente não pode pensar numa empresa, né? A gente está fazendo um projeto para ele ficar no município, obviamente que outras... Gerar emprego, né? Outras empresas que vêm para cá se utilizam dos serviços e, na verdade, quando não há uma legislação para se cobrar alguma coisa, então ficava a prefeitura de mãos atadas. Então, visando proteger, não é, as próximas que virão, né, e não será somente essa, por isso que existe essa tabela. Eu acho justo que, com relação a valores, se pode, mais adiante, fazer qualquer retificação. Mas, aí, de um modo geral, eu parabenizo o prefeito, porque realmente é uma sangria de recursos muito grande quando essas empresas prestam serviço em Boa Vista e nada deixa de impostos. Era isso, senhor presidente. Com isso, vai facilitar, de certo modo, a cobrança diante da empresa do ISS, né, do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Então, em votação, o projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade. Um outro projeto em caráter de urgência é um crédito especial no valor de 250 mil. Assistência hospitalar em ambulatorial, a subfunção, função saúde, subfunção assistência hospitalar em ambulatorial, programa Saúde e Qualidade para Todos,
construir, ampliar e melhorar unidades de saúde do nosso município, fonte de recursos próprio, obras e instalações, 250 mil. Para a cobertura do que trata o artigo, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar parcial ou total dotações constantes no orçamento do Programa Exercício 2020, podendo remanejar ou transferir de uma função programática para outra. Esse é o projeto, que é a abertura de crédito especial. Em discussão o projeto. Isso vem atender a construção da unidade básica na comunidade São Joãozinho. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário levante a mão. Aprovado por unanimidade. O projeto de lei número 17, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município o Campeonato Municipal de Futebol e adota outras providências, será encaminhado à comissão, às comissões competentes para análise e emissão de parecer. Agradecendo a presença de todos, a todos que nos assistem pelo Facebook da Câmara Municipal de Boa Vista. Sob a proteção de Deus, declara encerrada a presente sessão ordinária, dizendo a todos que daqui a alguns instantes daremos início à audiência de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, terceiro quadrimestre de 2019. E convocamos os senhores vereadores para de hoje a 8, sessão ordinária às 10 horas da manhã, e convidamos a população para assistir, será a sessão de despedida do colega vereador Sebastião Porto, com o retorno do vereador Herbert Wagner no mês de abril. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a todos, excelente final de semana, que Deus continue nos abençoando sempre.